Olá pessoal, vamos para a nossa última videoaula e a nossa aula de hoje é sobre genética de populações. O que seria essa genética de populações? Para entender essa genética de populações, a gente precisa primeiro saber o que seria uma população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam em um determinado local, também no determinado tempo. E esses indivíduos que habitam esse local, nesse determinado tempo, eles são capazes de se acasalarem, de trocar informação genética, de trocar alelos entre si através de reprodução sexuada. Então, eu posso dizer população humana, isso quer dizer da espécie humana de Cachoeiro de Itapemirim. População humana de Cachoeiro de Itapemirim da década de 90, certo? Então, eu tenho que ter um tempo também definido. A genética de populações, certo? Ela estuda a frequência genotípica, estuda, isso é, quantos tipos de genótipo eu tenho naquela população? Quais são os genótipos existentes para aquela característica? Quais são os alelos que determinam aquela característica? E a frequência desses alelos são estudados dentro dessa genética de populações. Sabendo isso, sabendo dessa frequência alélica, dessa frequência genotípica, eu posso estimar a dinâmica dessa variação genética. Porque se eu sei a frequência desses alelos, eu posso determinar como será a genética dessa prole. Isso é, dos filhos que vão ser originados por aquela população. Eu posso fazer essa estimativa. Além de estimar essa dinâmica genética futura, eu também posso verificar a ancestralidade. Eu posso verificar de onde surgiu essa população também. Então, eu posso verificar qual foi o ancestral daquela população. E quando essas frequências alélicas e essas frequências genotípicas, elas permanecem constantes ao longo das gerações, eu posso ter a primeira geração, segunda geração, terceira geração, e essas frequências elas permanecem com o mesmo valor. Eu posso dizer que essa população ela está em equilíbrio. Então, eu não tenho variações nessa população, porque essas frequências elas permanecem constantes, essas frequências alélicas genotípicas elas permanecem constantes ao longo das gerações. E falando de equilíbrio, a gente lembra do teorema de Hardt-Weinberg, onde ele diz que todo indivíduo corresponde a metade do número total de genes que possui cada genitor, que a gente viu isso, né? A lei de Mendel também explica bem isso. E que cada geração ela representa uma amostra retirada da geração anterior. Então, se eu tenho uma amostra que foi retirada da geração anterior, eu tenho essa amostra representando a geração anterior. Então, ela está em equilíbrio. Se essa amostra for muito grande, com cruzamentos aleatórios, não ocorrendo perturbações, interferências externas, essas composições genéticas nas gerações seguintes vão ser semelhantes. Mas se ocorrer alguma interferência, alguma perturbação nesse fluxo gênico, eu tenho um desequilíbrio acontecendo na população. E a gente vai ver quais as possíveis interferências que podem acontecer, principalmente dentro de população, de genética de populações humanas, né? A população, para que ela esteja em equilíbrio, ela precisa ser infinita, ela precisa ser grande o suficiente para proporcionar esse acasalamento, essa reprodução sexuada ao acaso, ok? Porque se essa população ela não for grande o suficiente, que a gente chama de população infinita, eu tenho uma endogamia, porque eu vou facilitar a endogamia, né? Porque eu vou ter aquela população cruzando somente com aqueles indivíduos ali, com aqueles poucos indivíduos. Eles vão se tornar parentes e vão continuar
cruzando entre si. Então, a população ela precisa ser grande o suficiente e o acasalamento precisa acontecer ao acaso, de forma aleatória. A população ela precisa ser isolada. Ela precisa ser grande o suficiente, mas ela precisa ser isolada. Porque se ela tiver interferência de uma outra população entrando, de outros indivíduos de uma outra população entrando, eu tenho frequências genotípicas e alélicas de uma outra população. Então, eu tenho ali a entrada de alelos diferentes. Se eu tenho a entrada de alelos diferentes nessa população, eu tenho alteração na frequência alélica e, portanto, eu também vou ter alteração na frequência genotípica, ok? Então, essa população ela não pode receber migrantes. Ela não pode receber esses imigrantes e também ela não pode perder alelos. Ela não pode simplesmente, as pessoas que vivem ali não podem simplesmente sair daquele local, porque eu também tenho alteração na frequência genotípica e alélica. Os genótipos, eles precisam ter a mesma viabilidade. Se um genótipo, em especial, ele for deletério, ele ocasiona a morte, por exemplo, alguma patologia, impedindo que aquele indivíduo não chegue à idade de se acasalar, eu tenho alteração na frequência genotípica e alélica. Alélica e, consequentemente, genotípica, né? Então, todos os genótipos, eles precisam ter a mesma viabilidade, ok? Esses alelos, eles não podem sofrer mutação, porque se eles sofrem mutação, eu tenho novos alelos sendo inseridos na população, né? E aí, esses novos alelos também vão alterar a frequência alélica e, consequentemente, a genotípica. As uniões, esses acasalamentos, eles precisam se dar ao acaso. Eu não posso ter uniões preferenciais. Por exemplo, tribos africanas têm uniões preferenciais, castas na Índia também têm uniões preferenciais. E nesses exemplos, eu não tenho população em equilíbrio, ok? E não pode acontecer deriva genética, e a gente vai falar um pouquinho da deriva genética mais à frente. Então, existem estimadores para a gente conseguir chegar ao valor da frequência alélica, valor da frequência genotípica. Eu não vou falar muito com relação a esses valores, até porque essas frequências elas não são muito utilizadas na genética de populações para genética de população humana. Elas são mais utilizadas para genética de população vegetal e animal, onde eu posso cruzar ao acaso, onde eu posso onde eu posso determinar também endogamia e verificar alterações nessas frequências. Então, eu não vou falar muito desses estimadores de frequência, não. Até porque nós estamos na era molecular. Então, as estatísticas que são usadas hoje também são para determinar os testes moleculares que nós fazemos. Então, a gente tem aqui como calcular essas frequências alélicas a partir dessas frequências genotípicas. Não vou cobrar isso, mas estou deixando aqui para vocês lembrarem lá do ensino médio, porque a gente estuda isso em ensino médio, e saber que hoje isso não é muito feito. Bem, quais são as premissas, então, para que essa população esteja ou entre em equilíbrio? A reprodução ela precisa ser sexuada, esses cruzamentos eles precisam ser aleatórios, que nós chamamos de panmixia, pan, né, de grande, de muito, de todo. Então, esse tamanho de população tem que ser infinito, tem que ser grande o suficiente e tem que acontecer ao acaso, determinando essa panmixia. As frequências alélicas elas são iguais nos dois sexos, então eu preciso verificar a frequência desses alelos
tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Eu não posso ter diferença entre os sexos. Não pode estar acontecendo migração, mutação ou seleção positiva, negativa, seleção natural, nenhum tipo de seleção pode estar acontecendo naquela população. Caso esteja acontecendo alguma interferência dessa, ela não está em equilíbrio ou ela não vai entrar em equilíbrio. Bem, uma das interferências é a mutação. Essa mutação ela é a fonte primária de variação, ela é o que mais acontece em uma população, onde eu tenho um alelo se transformando em um outro alelo através de mudança de base. Eu posso ter alteração a nível de um nucleotídeo, que é bastante comum, a gente ter mutação em polimorfismo, né, de nucleotídeo simples, que é aqueles SNPs ou SNPs também chamados. E aí, quando eu tenho essa mutação nesse último nucleotídeo, nesse único nucleotídeo, eu tenho um outro alelo sendo gerado, ok? E sendo estabelecido na população. Então, como eu já tinha falado, eu tenho diferentes tipos de mutação, e a gente falou isso também nas aulas passadas, né? Esses polimorfismos de nucleotídeo simples, ou de nucleotídeo único, que são os SNPs ou SNPs. Eu tenho SNP não sinônimo, onde eu tenho alteração em um códon, e esse códon vai codificar um outro aminoácido, né? Um aminoácido diferente do original. Eu tenho o SNP sinônimo, que codifica o mesmo aminoácido. Tenho o SNP sem sentido, que nesse caso vai dar origem ao stop códon. E aí eu tenho a interrupção na síntese daquela proteína. Dependendo do local onde eu tenho aquele stop códon sendo gerado, eu posso não ter a proteína sendo produzida, posso ter uma proteína sendo produzida de forma truncada, ou posso ter uma proteína tendo todos os seus motivos necessários sendo produzidos. Quando aquele stop códon acontece, ele surge bem ao final do gene. Um outro tipo de mutação são as mutações em DEL, que são as inserções e deleções. As inserções elas acontecem quando eu tenho a inserção de nucleotídeos em determinado local, né, do DNA, ou a deleção, quando eu tenho esses nucleotídeos sendo deletados de um determinado local do DNA. Por isso que nós chamamos. Uma outra causa da mutação também são os erros durante a replicação. Se aqueles erros não forem corrigidos, aquela inserção equivocada do nucleotídeo vai ficar. Então, durante a replicação também eu tenho mutações possivelmente sendo originadas. E aí, quando essas mutações elas acontecem, eu tenho novos alelos sendo originados nessa população. E aqui nesse gráfico, a gente pode verificar que as maiores taxas de mutação são observadas em viroides, vírus de RNA, vírus de DNA fita simples e vírus de DNA fita dupla. Então, vírus e viroides são onde mais podem ser encontradas, né, mutações, onde eu tenho as maiores taxas de mutação. E as menores taxas de mutação são encontradas em eucariotos superiores e inferiores. No nosso caso, nós somos eucariotos superiores e nós temos baixas taxas de mutação, mas elas não são nulas. Elas ainda existem, elas são baixas, mas elas existem. Uma outra forma também de não comparados aos RNAs, né, os vírus, né, é devido à seleção natural. A seleção natural ela indica que está acontecendo uma reprodução diferencial, onde eu tenho seleção. Então, essa seleção
vai fazer com que ocorra alteração na frequência alélica e na frequência genotípica. Ok? E com relação a interferências que podem acontecer para impedir o equilíbrio da população ou não permitir que a população alcance esse equilíbrio, são as derivas genéticas, que são alterações dessas frequências alélicas ao longo das gerações e que são resultantes do acaso. No caso da genética, nós temos duas possíveis causas, né, de possíveis formas de deriva genética, que é o efeito fundador ou efeito do fundador e efeito gargalo de garrafa. A gente vai falar um pouquinho desses dois efeitos. No caso do efeito do fundador ou efeito fundador, ele ocorre quando um pequeno grupo se separa de uma população maior para formar uma nova colônia. Então vamos supor que aqui eu tenho uma população em Cachoeiro de Itapemirim e um pequeno grupo saia daqui dessa população de Cachoeiro e funde uma nova colônia nos arredores da cidade. Aquele pequeno grupo que saiu, aquelas 3, 4 pessoas que saíram daqui, podem não representar geneticamente a população de Cachoeiro de Itapemirim. E aí essa nova população, essa nova colônia que vai ser fundada, vai ter apenas os alelos que foram levados para esse local. Como exemplo, a gente tem uma alta frequência de albinos entre os habitantes da Ilha de Lençóis. Por quê? Os primeiros habitantes da Ilha de Lençóis carregavam esse alelo deletério. E aí, como eu tenho poucas pessoas, né, que foram para lá e carregando esse alelo deletério, eu tenho um aumento da probabilidade da reunião desses alelos deletérios. E, portanto, eu tenho uma frequência genotípica alterada, em contraste, né, com a população original, onde eu tenho maior porcentagem de albinos aparecendo naquela população. Voltando ao nosso exemplo anterior, se eu tivesse isso acontecendo aqui em Cachoeiro, aí vamos supor que essas pessoas que saíram da cidade, formaram uma nova cidade, uma nova colônia, né, uma nova Cachoeiro, carregassem, por exemplo, esses alelos para albinismo, o número de albinos que eu encontraria nessa nova Cachoeiro seria maior que o número de albinos que eu encontraria nessa população original, né, que é essa população de Cachoeiro. Esse efeito do fundador ele também poderia, né, ser verificado ali no delta do Paraíba. Eu lembro que na época da minha faculdade, o professor deu esse exemplo, né? E eu realmente fui lá no delta do Paraíba para ver se isso realmente era verdade. Hoje eu não sei se ainda está assim, mas eles contam que um navio, não acredito que não naufragou, mas teve problemas e atracou ali naquela região do delta do Paraíba, naquela região de Campos, das praias de Campos. Agora eu esqueci o nome da praia ali, de Atafona. E aí eles pararam ali, na época da invasão holandesa, eles pararam ali e alguns holandeses ficaram no local, foram esquecidos ali no local. Esses holandeses que ficaram ali no delta do Paraíba, eles permaneceram naquela região. E a gente, pelo menos eu, quando fui lá, eu realmente encontrei pessoas de olhos azuis, cabelo claro, olho azul. Lógico que a pele curtida de sol, né, por conta de morar naquela região de praia ali. Mas eu tinha essa região com um número maior de pessoas brancas, louras, de olho azul, ok? Então, é um efeito do fundador, porque as pessoas que fundaram aquela região, elas tinham essas características. Nós temos também o efeito gargalo de garrafa.
onde eu posso ter uma catástrofe acontecendo, a morte de muitos indivíduos, e os indivíduos que sobrevivem também apresentam alelos que não representavam, que a porcentagem, né, a frequência é diferente da população original. Então, as frequências alélicas dos sobreviventes nem sempre correspondem à da população original. Então, aquela população ali passou por um efeito de gargalo, onde vários alelos foram perdidos devido à morte, a alguma catástrofe que aconteceu. Temos também a migração, que é uma outra interferência, onde eu tenho um influxo de genes alelos provenientes de outras populações. E aí, quando esses indivíduos eles vão para esse novo local, eles levam os seus genes alelos com eles e inserem esses novos alelos naquela população, alterando as frequências alélicas. Então, quais são os fatores que alteram esse equilíbrio de Hardt-Weinberg? A migração, que a gente acabou de falar, que é a entrada, a saída de população, né, de indivíduos, que pode alterar essa frequência alélica. Mas se a população for grande o suficiente e o número de indivíduos que entrarem for pequeno, essa frequência não vai ser alterada. Então, o número, esses alelos que estão entrando, por exemplo, por um indivíduo só, não vai alterar essa frequência da população. Mutação, que implica no aparecimento de novos alelos, né? Eu tenho alterações na sequência de bases, dando origem a novos alelos. Seleção negativa e positiva, se o alelo ele reduz a probabilidade de procriar, eu tenho uma seleção ali negativa. E se confere alguma vantagem seletiva num dado ambiente, eu tenho ali uma seleção positiva. No caso da anemia falciforme, os indivíduos heterozigotos eles têm essa vantagem evolutiva, adaptativa, né? Nas regiões de malária. No caso da interferência humana, eu posso ter uma diminuição na frequência do alelo, por exemplo. Se eu tiver um aconselhamento genético pré-nupcial e aí eu verifico que o meu marido ele tem na sua família genes alelos por uma determinada doença, que a minha família também apresenta. E aí, nesse caso, a reunião desses alelos deletérios, eu tenho uma maior probabilidade, na verdade, de ter um filho apresentando a patologia, apresentando essa doença. E eu posso simplesmente optar por não ter filhos. Isso quer dizer que essas opções que podem acontecer podem diminuir essa frequência desses alelos na população. O casamento que eu estou falando aqui, nesse caso, é ao acaso. Ok? Está acontecendo ao acaso. Mas o fato do aconselhamento genético me mostrar essa possibilidade de filhos apresentando a doença, me fez optar por não ter filhos. E aí eu estou tirando esses alelos que estariam aleatoriamente na população, eu estou simplesmente tirando. Ok? Então, isso é uma forma de interferência. Diagnóstico pré-natal também, onde durante as consultas, né, exames, eu verifico que o bebê tem alguma patologia. Em alguns locais do mundo, eu tenho a possibilidade de abortar. E aí, quando se faz esses abortos, eu também estou tirando não permitindo, né, a entrada desses alelos na população. Então, eu estou fazendo essa interferência, alterando a frequência desses alelos na população. Então, eu posso ter a diminuição na frequência do alelo, mas também posso ter um aumento da frequência do alelo.
Como assim? Se aquele indivíduo que apresenta aquela patologia que não permite chegar na idade adulta e na idade de procriação, aqueles alelos ali, eles são baixos na população. São baixos por quê? Porque os indivíduos que apresentam homozigose não chegam na idade adulta. Então, aquela frequência sempre vai ficar naquele nível baixo, naquele valor baixo. Agora, se eu tenho um novo tratamento para aquela doença, aquele tratamento vai possibilitar que esses indivíduos que agora são homozigóticos cheguem na idade adulta e cheguem a procriar e ter filhos. Isso aumenta a frequência do alelo na população. Então, hoje, os tratamentos que são feitos para diversas patologias aumentam também a probabilidade de se ter a doença e aumentam essa frequência do alelo nessa população, ok? Então, além de eu ter esses fatores, migração, mutação, interferência humana, alterando, afetando esse equilíbrio, eu posso ter a deriva genética, onde eu tenho a fixação de alelos numa pequena população isolada. Esses alelos existentes nessa população é diferente da população geral. A frequência alélica e genotípica dessa população isolada ela é diferente da população geral. Eu posso ter também acasalamento por escolha, onde esses acasalamentos eles são feitos de acordo com escolha por cor, por altura, por inteligência, por casta, por tribo. E aí, quando isso acontece, eu tenho uma alteração na frequência de alelos, Eu estou determinando um aumento de homozigotos dentro dessa população. Posso ter também a endogamia acontecendo, que é o casamento entre parentes. E aí esse casamento entre parentes é o contrário da pamixia, A pamixia, ela determina o equilíbrio e a endogamia, ela determina, na verdade, o desequilíbrio com relação a essa frequência gênica. E essa endogamia também, ela aumenta a frequência de homozigotos na população. E ela é particularmente relevante quando causa essa homozigotia de recessivos desfavoráveis, que é aquilo que a gente estava falando, esse aumento na reunião de genes deletérios. Então, resumindo essa parte de genética de populações, a gente falou de frequências alélicas, de frequências genotípicas, falamos de fenótipos, mas não falamos nada com relação a molecular. Nós falamos basicamente dessa genética clássica, E resumindo isso, a gente viu que esses fatores evolutivos eles podem alterar as frequências alélicas genotípicas, Mutação e migração tende a aumentar a diversidade porque eu tenho a entrada, de novos alelos na população. E essa entrada de novos alelos aumenta a diversidade. No caso da deriva genética, essa deriva ela tende a reduzir a diversidade, onde um efeito de gargalo aconteceu devido a um grande número de mortes, alguma catástrofe que aconteceu naquela população. Eu tenho a redução do número de indivíduos e aqueles indivíduos sobreviventes possuem alelos que não representam a população anterior, a população original. Então, a diversidade ali foi diminuída. A mesma coisa do efeito fundador, onde um pequeno grupo de pessoas fundou uma nova comunidade, uma nova cidade e a representação dessa população foi determinada pelos alelos daquele pequeno grupo inicial. Então, eu só tenho aqueles alelos sendo originados e sendo fixados nas populações futuras,
Então, aqui, essa deriva genética também tende a reduzir a diversidade. Eu posso ter seleção, e essa seleção ela pode reduzir ou ela pode aumentar essa diversidade. Vai depender do tipo de seleção, se é uma seleção positiva, se é uma seleção negativa. E no caso, e por último, né, essas uniões preferenciais, que elas reorganizam os alelos nos genótipos, não altera a frequência alélica, mas altera a frequência genotípica. Os alelos na população, eles vão permanecer ali, porque eu não tenho alelo sumindo da população. E eu também não tenho alelo entrando na população. Eu tenho só uma reorganização dos genótipos. Esses alelos vão se organizar de forma a aumentar o número de homozigotos. Ok? Então, eu tenho alteração na frequência genotípica. Não tenho alteração na frequência alélica. É interessante saber também que um alelo, ele nunca some na população. Ele nunca some da população. Ele pode reduzir drasticamente, mas ele não some da população, ok? Bem, com relação à parte molecular, é uma parte pequena, porque muita coisa já foi dita nas aulas anteriores, e essa pequena parte eu vou conversar com vocês durante a videoconferência. E aí vão ser 3 slides, 4 slides mais ou menos, onde a gente vai discutir essa parte de genética de populações usando a molecular. Então, a gente se vê na videoconferência. Beijinho e até lá!